Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos começar a estudar as figuras de linguagem. Como nós já dissemos no encerramento de cada videoaula, o nosso canal busca estudar os recursos da nossa língua para que possam tanto escrever um texto de forma adequada, como interpretar um texto de forma adequada também. Isso envolve um uso diferenciado, mais elaborado, mais expressivo e até mesmo artístico da nossa língua. E aí é que entram as chamadas figuras de linguagem, o assunto que nós vamos começar a abordar nessa videoaula. Figuras de linguagem são os recursos que a nossa língua usa no sentido de escrever uma premissa querendo dizer outra coisa. Existem 4 categorias de figuras de linguagem: as figuras de palavra, as figuras de pensamento, as figuras de fonética e as figuras de sintaxe. Nessa aula, nós vamos abordar as figuras de palavra. Segue um quadro. Vejam essa tirinha da série Bichinhos de Jardim, da desenhista Clara Gomes. Generosidade, escuta, gentileza, calma, paciência, atenção. Palavras boas são partículas altamente transmissíveis. E acho que você acabou de pegar. Agora vamos ler isoladamente a frase do terceiro quadrinho. Essa frase está no sentido figurado. Afinal de contas, o que o personagem está dizendo não é que as palavras são partículas, e sim que as palavras se assemelham a partículas. Essa é a primeira figura de linguagem que nós vamos estudar, a metáfora, que consiste numa comparação implícita entre 2 ou mais termos. Uma comparação que estabelece uma analogia, sendo que em provas de concurso devemos tomar cuidado para não confundir metáfora com comparação, porque a comparação ocorre quando a analogia é expressa por meio de um conectivo que funciona como elo. Vejam essas 2 frases reescritas das frases de metáfora. Devido à conjunção como, a figura não é uma metáfora, e sim comparação. Outra figura de palavra é a metonímia, que consiste na substituição de um termo por outro, com o qual mantém uma relação de significado. Vejam essas 3 frases. Quando eu falo gosto de ler Jorge Amado, eu não estou me referindo a ler a pessoa do Jorge Amado, e sim as obras de Jorge Amado. Então temos aí a substituição da obra pelo autor. Uma frase do tipo, eles não têm teto para morar, o que eles não têm é casa. Então temos aí a substituição do todo pela parte. Quando eu digo, tomei 2 copos de leite, o que eu tomei não foi os copos, e sim o leite que estava dentro do copo. Então nós substituímos aí o conteúdo pelo continente. Outra figura de palavra é a antonomásia, em que nós substituímos um nome por um título associado a esse nome. O poeta dos escravos morreu aos 24 anos. O título Poeta dos Escravos se refere a Castro Alves. Bem, nós estamos planejando comentar uma questão de concurso na nossa última aula sobre figuras de linguagem, que será sobre figuras de sintaxe. Só que já nessa aula nós vamos comentar uma outra questão. Uma questão que mostra exatamente a diferença entre 2 figuras de linguagem que nós abordamos nessa aula. Segue um quadro. UNESC 2022. Assinale a figura de linguagem presente no texto. A vida é como um navio. A. Metáfora. B. Comparação. C. Metonímia. D. Prosopopeia. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. Bem, no caso a alternativa D é a única que se refere a uma figura de linguagem que nós ainda não abordamos aqui no Português Papo Cabeça.
uma figura que vai ser abordada na videoaula da próxima sexta-feira. Quanto à letra C, não se trata de metonímia pelo seguinte: seria metonímia se nós estivéssemos substituindo um termo por outro. Sobram as letras A e B. E como nós já vimos nessa videoaula, a diferença entre metáfora e comparação é que a comparação usa conectivos para fazer uma analogia. No caso dessa frase, o conectivo é a conjunção como. Seria metáfora se a frase fosse: a vida é um navio. Mas não. Quem quiser pode dar uma pausa. O único gabarito possível é a alternativa B. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima videoaula.